Como desenhar em perspectiva isométrica no AutoCAD 2D. Se liga que eu vou te mostrar agora mesmo. Oi, eu sou Emerson Junqueira e aqui nesse canal a gente fala sobre CAD. Nosso objetivo é desenhar essa peça aqui no AutoCAD 2D. Sim, é fato que tem várias formas mais simples e rápidas de fazer isso se você considerar usar um CAD 3D, especialmente se for um 3D paramétrico. Mas o foco aqui agora é como se fazer isso em 2D, e para isso eu vou usar o AutoCAD. Rapidamente vou mostrar alguns recursos interessantes que a gente vai usar agora para fazer esse desenho em 2D. Aqui embaixo, na barra de status, temos algumas configurações interessantes e uma delas é o orto, ou modo orto. O modo orto ele só faz linhas ortogonais, então quando eu deixo o modo orto ligado, e eu acabei de ligar o modo orto, observação que o orto e o polar não funcionam juntos. Quando você liga um, o outro desliga automaticamente. Se eu tentar desenhar qualquer coisa com o modo orto ligado, ele vai fazer linhas ortogonais, mesmo que eu fuja com o mouse até que razoavelmente bem fora da posição ortogonal, que seria o horizontal e o vertical, ele só vai fazer linhas ortogonais, com exceção que, se eu clicar num ponto de atração, ele vai puxar aquela linha para lá e ele vai fazer a linha da forma como ela tem que ser para chegar naquele ponto. Vou deixar o modo orto ligado, porque eu vou usar o ortogonal junto com o isométrico, e aí que está o pulo do gato. O isométrico é esse botão aqui, e ele tem a função justamente para se fazer desenhos em perspectiva isométrica. Uma ótima mudança quando habilitar o isométrico na tela. Assim que eu ligo o isométrico, tanto a tela quanto o próprio cursor mudaram. Que esquece o meu mouse virtual, o cursor agora está isométrico e o fundo da tela, aquela grade de base, também está isométrica. Só que detalhe, se você já entende bem perspectiva isométrica, você sabe que ele está do lado direito. Ele está na posição isométrica para desenhar do lado direito de uma perspectiva isométrica. E olha que interessante, se você deixa o orto ligado ao mesmo tempo, ele só vai desenhar linhas ortogonais que são referentes a essa posição direita. Exceto, é claro, se você clicar num ponto. Se você clica num ponto específico, aí sim ele vai atrair para aquele ponto. Para poder mudar para os outros planos, eu tenho a opção de alternar aqui embaixo. Observe que clicando nessa setinha de configuração, eu posso mudar os planos da onde eu estou desenhando. Por exemplo, se eu quero mudar para o plano superior, o plano de cima, o plano de topo, eu venho aqui na setinha do lado do plano isométrico e mudo para o plano superior. E agora a grade vai mudar, o cursor vai mudar e eu vou desenhar só linhas que são do plano de cima de uma perspectiva isométrica. Observe. Eu posso fazer isso também para mudar para o lado esquerdo, mas eu vou ensinar uma tecla que é bem útil nessa hora, que é a tecla F5. Você apertou F5, você muda o plano automaticamente. Estou no plano da direita, F5, estou no plano da esquerda, e notem aqui embaixo que ele vai me dizer, por último, qual que é o último que eu habilitei. F5 de novo, estou no plano do topo outra vez, direita, esquerda e assim por diante. Nesse caso agora estou no plano da esquerda, e eu vou desenhar livremente com o ortogonal ligado e eu só faço linhas isométricas ortogonais do plano da esquerda. Importante, se você não ligar o ortogonal, você na realidade não vai ter vantagem nenhuma de virar os planos, porque daí ele vai desenhar linhas completamente livres e não é isso que a gente quer. Vou religar o meu ortogonal e a nossa configuração final para desenhar em perspectiva isométrica vai ser essa daqui. Modo orto ligado e isométrico ligado. Ambos. Lembrando que para você trocar de plano, você vai usar a tecla F5. Muito bem, essa peça ela é típica por ter linhas isométricas, não isométricas e circunferências, que no caso serão círculos isométricos. Eu vou começando fazendo a parte de baixo e depois eu vou adicionando detalhes e recortando até obter a peça final. Vou mudar aqui para a posição da direita, vou pegar uma linha, vou clicar no ponto qualquer, eu vou começar a fazer essa linha aqui que tem 180 milímetros. Se precisar aproximar ou afastar, você usa o scroll do mouse, girando para frente e para trás. Lembrando que você não pode clicar. Se você clicar, você faz uma linha aleatória, e a gente não quer linha aleatória agora. A gente só quer linha com medida exata e posição exata. Para cima é 40,
para trás 180. Mas olha só, você pode digitar 180 e confirmar com o Enter, ou, se você preferir, você pode simplesmente passar o mouse na ponta dessa linha e achar a trilha sem clicar. Achando a trilha para cima, na isométrica, simplesmente você vai clicar nesse ponto onde ele parou e pronto, a linha está com 180. Ela está alinhada com o ponto de baixo. Vou fazer a mesma coisa aqui, vou clicar no ponto embaixo e a face da direita que eu queria fazer eu já fiz. Agora eu quero virar para a face da esquerda, então vou apertar F5 e pronto, já virei o plano. E aqui eu vou continuar fazendo a face da esquerda e depois a face de cima. Nesse ponto eu não tenho saída, vou apertar Enter para confirmar o comando, Enter de novo para ligar novamente o comando de linha, pego uma nova linha, emendo em qualquer um dos lados, e eu vou apertar F5 aqui para mudar o plano e fazer a face de cima. Muito bem, note que isso aqui é só a parte de baixo da peça, mas sem nenhum detalhe. A parte de cima, eu vou começar numa distância aqui de 30 milímetros. Ela não começa nessa ponta, ela começa 30 afastado para cá. Então eu pego uma linha e com o cursor numa posição isométrica compatível com aquela direção, eu vou passar o mouse nesse ponto e achar uma trilha de referência, de extensão, alinhado com aquele ponto ali. No caso a distância é 30 milímetros, eu digito 30 e confirmo. Eu vou mudar aqui para o lado da esquerda, que é o lado que eu vou fazer todas as linhas dessa parte. F5, F5 de novo. Aqui, eu poderia simplesmente abrir até ele cruzar com a outra linha isométrica, só que no modo isométrico eu não consigo pegar o snap do cruzamento, aquele ponto de atração de cruzamento. Então vou ter que digitar o valor, que no caso são 100 milímetros. Acima, o total é 100. Se eu tiro aqui os 40 da base, sobe a 60 para cima. Ok, eu vou parar por aqui que eu tô naquele ponto, exatamente esse daqui, é o ponto que eu preciso para fazer a rampa, emendando com a parte de baixo. Só que ainda não tenho a linha da parte de baixo, então vou fazer essa linha agora, que é de 20 milímetros de altura. Tá feito. Aqui onde eu tô é só clicar naquele outro ponto e pronto. Tá feita aquela face da peça. O interessante aqui é que você pode fazer de novo os mesmos passos para fazer as outras linhas paralelas a essa. Ou você pode simplesmente copiar numa distância específica e pronto, vai ser muito mais rápido assim. Para fazer isso eu vou usar o comando copiar, que é esse daqui. Vou selecionar todas as linhas que eu quero. E eu vou criar uma cópia a partir de um ponto específico. Então, para confirmar que eu já selecionei tudo, eu bato Enter, e agora ele está me pedindo um ponto de base para poder selecionar e levar para a posição da cópia. No caso, o ponto de base vai ser esse ponto aqui. É uma boa referência, só que na posição que está o meu cursor, eu só consigo levar para cima ou para o lado. Eu quero levar na profundidade, então eu vou apertar F5 mais uma vez, e pronto, eu já tenho como levar para cá. A primeira distância em relação a esse ponto é 20, Enter. A próxima é 100 milímetros, Enter, e a última é 120. ESC para cancelar, e está feita aquelas linhas que vão servir de base para aquela parte que está lá atrás. Aqui eu já posso começar a eliminar as linhas que estão sobrando, até para ficar menos poluído isso aqui. Algumas outras eu não posso apagar inteira, então eu vou recortar. Ou aparar. Ainda tem mais detalhes para sumir lá atrás, mas eu vou deixar assim por enquanto. Eu vou completar algumas linhas que faltam, como por exemplo essa daqui de cima, que eu estou fazendo de fora a fora justamente porque essa linha ela vai existir de fora a fora porque falta um detalhe ali em cima ainda. Agora eu vou fazer uma outra na distância daqui para cá com 20 milímetros. Linha. Passo o mouse naquele ponto, acha a trilha de extensão, cuidado para ele não ligar o ponto médio aqui na frente. Acha a trilha de extensão, encontrei, a distância é 20. Eu vou estender essa linha até, pelo menos, passar por essa outra linha aqui, eu posso aparar o que sobrou. Vou fazer esse detalhe do canto agora do fundo. Pegar uma linha. Esse canto fica do lado direito.
Então eu vou posicionar o cursor na posição da direita, apertando F5. Aqui eu vou descer na vertical na altura de 60, Enter. Depois eu viro o cursor para cá. E aqui eu só preciso que ele passe essa linha aqui, que ele vai desaparecer atrás dela. Tá feito. Vou parar as sobras. Aproveitar e fazer umas quinas que estão faltando. Então, pega uma linha. Daqui até aqui eu tenho uma quina. Enter. Enter de novo para voltar ao último comando. Daqui até aqui tenho mais uma linha. Enter. Enter de novo. Daqui a aqui mais uma. Enter. Enter de novo. E daqui a aqui mais uma linha. Antes de fazer os detalhes com círculos isométricos, eu vou fazer aquele corte que falta na parte de baixo. Me acompanha. Pego uma linha, mudo o cursor para a posição da esquerda. E a linha vai começar daqui para cá. Estou passando o mouse sem clicar na distância de 20. 20, Enter. Sobe na vertical. 20 de novo, Enter. Corro aqui na horizontal para essa posição isométrica. 60, Enter. Desço 20. Enter. Daqui onde eu tô, eu aperto F5, mudo de plano e faço essa linha aqui até ela se esconder atrás dessa daqui. Não importa o tamanho, ela só precisa passar por aquela. Vou recortar os detalhes, aparar, recorto aqui, aqui e tá feito o rasgo de baixo. Para fazer os círculos isométricos, eu vou primeiro deixar uma referência de onde vai ficar o centro dele. Eu poderia simplesmente na hora passar um mouse, deixar uma trilha e colocar lá, mas eu vou colocar já um ponto específico para ficar mais rápido e simples. Então aqui eu chamo uma linha e a referência vai contar da metade dessa linha para trás 20 milímetros. Bom, para poder pegar a referência da metade dessa linha, eu vou vir aqui do lado do snap, que é esse cara aqui, ó. Esse é o snap e essa setinha do lado é a configuração dele. E eu vou ajustar para que eu possa selecionar o ponto médio de uma entidade. É só marcar aqui a opção meio e tá pronto. Só clicar no ponto médio e fazer uma linha para cá com 40 milímetros. O centro do círculo isométrico vai ficar bem na ponta dessa linha. Aqui eu podia fazer a mesma coisa, mas eu vou fazer diferente. Ao invés de fazer uma linha e deixar o ponto para poder clicar e já gerar, eu vou fazer puxando uma trilha e dando a distância que eu preciso. Mas antes disso, vamos dar uma olhada de como é que se faz um círculo isométrico dentro do AutoCAD 2D. Para acessar o círculo isométrico no AutoCAD 2D, você vai vir aqui no botão da elipse e vai entrar na opção eixo fim. Então, esse é o botão da elipse. Essa setinha do lado são as configurações e das opções que você vai ter, você vai entrar nessa aqui que é eixo fim. Isso ainda não é o círculo isométrico, mas vai dar acesso a você ligar o módulo de fazer círculo isométrico. Elipse, eixo fim. Note que lá embaixo, entre as alternativas que o programa dá, o círculo isométrico é uma delas, que você pode habilitar ou clicando aqui na palavra círculo isométrico ou usando a tecla de atalho que é a letra I. Note que a letra aqui está em maiúsculo e na cor azul. Então, estando aqui com essa opção ligada, eu aperto a letra I, Enter, e note que agora sim eu posso fazer círculo isométrico. Importante, só depois de você ver ali que você pode especificar o centro do círculo isométrico, que você pode clicar no ponto e abrir o círculo. Vou clicar aqui na ponta da linha, vou abrir, vai ser um círculo de raio 20. Aqui na frente eu vou ter outro círculo de raio 20, só que na face da direita. Vou apertar F5, vou de novo na elipse, eixo fim, e Enter. Só que, como eu não tenho essa linha de referência que eu usei aqui embaixo, eu vou fazer de um método diferente aqui, eu vou simplesmente passar o mouse pelo ponto médio, achar a trilha de extensão a partir dele, sem clicar, e eu vou dar a distância que eu preciso, que é de 20 milímetros. Então, 20, Enter. E pronto, esse aqui também é de raio 20. Vale lembrar que embaixo eu consigo ver a saída, o final do furo. É só olhar aqui no desenho original.
aquela beirinha da saída do furo, ela é visível nessa posição. Então eu preciso fazer. A altura remanescente aqui é de 20 milímetros, então eu vou criar uma cópia dessa elipse 20 milímetros abaixo dessa daqui. Você pode fazer de novo embaixo, mas não precisa. Só vem aqui em copiar, seleciona o círculo, confirma com Enter. Para aparecer o centro do círculo, é só passar o mouse na borda, o centro vai aparecer. Clico no centro, levo para baixo, direção vertical, sentido para baixo, e digito o valor que é a distância de um para outro, que no caso é de 20. 20, Enter. E pronto, esse pedaço aqui é o que vai aparecer. Venho aqui no aparar e vou cortar tudo que está sobrando. O que sobrou aqui no final não está conectado, eu vou só deletar. Esse furo aqui está pronto. O de cima não é bem só o furo. Trata-se de um rasgo e termina paralelo na parte de cima. Nesse caso aqui, para eu poder acertar o ponto, esse ponto aqui da onde a linha vai subir, que não é aqui no quadrante, nesse exemplo específico, eu vou ter que pegar o comando linha, passo o mouse na borda para aparecer o círculo, para aparecer o centro do círculo, passo o mouse no centro do círculo e encontro a direção isométrica. Acompanho ela até cruzar a borda do círculo isométrico, aí sim eu clico e subo na vertical. A distância aqui é igual ao raio 20 milímetros. Tá feito, faço a mesma coisa do outro lado. Olha, por coincidência, o outro lado ainda coincidiu com essa quina da peça também. Não tem problema, estando certa medida, tanto faz. Clico aqui, subo na vertical, 20 milímetros e confirmo. Vou aproveitar aqui, comando linha, já vou fazer as linhas aqui de cima. Daqui para cá são 20 milímetros. E daqui para cá mais 20 milímetros. Vou fazer alguns recortes aqui na frente. E agora eu vou copiar esse trechinho aqui lá para trás. Esse está muito fácil porque tem dois pontos muito bem definidos. Então, copiar, seleciono essas duas linhas, Enter para confirmar. Vou pegar por esse ponto aqui e vou colocar nesse outro ponto daqui. Ainda tem uma sobra para parar. Aparar. Corto esse pedacinho. Está feita a perspectiva isométrica no AutoCAD 2D. É só salvar o arquivo. E é isso, assim que se faz perspectiva isométrica no AutoCAD 2D. Gostou do vídeo? Foi útil para você? Dá um joinha, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima.